6 horas em ponto. Entrevistado de hoje é o senador Nelsinho Trade. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Átila. Obrigado pela visita mais uma vez aqui no Bom Dia MS. Recesso só lá na sede do Congresso, né? Porque a cada dia surgem novos fatos da nossa política brasileira. E um chamou a atenção nos últimos dias em relação à possível indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, à Embaixada dos Estados Unidos. O senhor é o presidente, então, da Comissão de Relações Exteriores. Eu pergunto, como o senhor avalia essa possível indicação? A gente já começa com essa pergunta, o nosso Papo das 6. Bom, mais uma vez, meu bom dia. Átila, é um prazer estar aqui no Bom Dia MS. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Como presidente da comissão, me tem a prerrogativa de conduzir o processo dentro de total imparcialidade, até porque funciono como magistrado e o magistrado tem que ser imparcial. Eu não posso emitir nenhuma opinião que não a que esteja dentro do regimento interno e da Constituição Federal. Dentro do regimento interno do Senado e da Constituição Federal, quem tem a legitimidade de indicar o embaixador é o presidente da República. Ainda não indicou, a mensagem não chegou até o Senado da República. A partir do momento que ela chegar, ela tem que ser lida pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, posteriormente remetida à Comissão de Relações Exteriores. Lá nós vamos encaminhar a assessoria técnica legislativa que vai verificar se o trâmite legal está dentro do regimento e da Constituição. É escolhido um relator, através de ato discricionário do presidente da Comissão de Relações Exteriores. Esse relator emite um relatório. Esse relatório é aprovado ou não pelos pares senadores que compõem a comissão e, posteriormente, é feita a sabatina. A sabatina é como se fosse uma prova oral, onde os senadores fazem perguntas, questionamentos ao candidato. A partir do momento que ele encerra a sabatina, é feita a votação secreta no painel. Não é a votação secreta na cédula, como foi de presidente. E aí, remetido de volta ao plenário do Senado. Agora, o senhor falou na votação, o senhor acredita que Eduardo Bolsonaro pode ter os votos necessários para ser indicado como embaixador? Até mesmo dentro da comissão do senhor tem gente contrária, é o caso do seu vice, o Marcos Duval, que já se manifestou contra. Esse é um assunto que despertou polêmica, não só sob o ponto de vista ideológico, que tem aqueles que são contra o governo do Jair Bolsonaro e tem aqueles que entendem que deveria ser alguém de carreira diplomática. Então, é um assunto que está muito polemizado, está muito dividido e digo a você que quem fizer qualquer projeção ou previsão do resultado está sendo, no mínimo, vamos dizer assim, um chutador. Não dá para você prever. Mas você não acredita que o presidente Bolsonaro, ele mesmo inflamou isso? Porque até na semana passada ele disse que se ele puder dar o filé mignon ao filho dele, ele dará. E ele negou ser um ato de nepotismo. Isso não dá, já abre essa margem, abre essa possibilidade das pessoas discutirem toda essa decisão do pai em relação ao futuro do filho? Com certeza. O presidente Bolsonaro, podem criticar, falar o que quiser dele, mas ele é muito, assim, espontâneo. As coisas que vêm dos discursos dele, da fala dele, elas são muito, assim, ele não mede. Ele não mede. Então, ele fala aquilo que todos nós falaríamos em relação aos nossos filhos. A característica legal do nepotismo dentro das indicações diplomáticas, não cabe. Então, no aspecto legal, não há nepotismo. Agora, no aspecto moral e na evidência que isso está sendo colocado, aí é uma outra história. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, sair de Brasília, vir aqui para a fronteira entre Brasil e Paraguai, porque na semana passada foi assinado o edital, né, edital de licitação para
a pesquisa e estudo para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, fundamental para a rota bioceânica. Pergunto para o senhor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, como é que estão as negociações com os países por onde a rota vai passar? Paraguai, Argentina e Chile, essas negociações em relação às questões alfandegárias. Bom, primeiro, é mais realidade do que a gente possa imaginar. Que bom. No início do ano, o governador Reinaldo Azambuja reuniu a bancada e lá, vocês até noticiaram, ele elencou algumas prioridades para Mato Grosso do Sul, dentro do planejamento estratégico do segundo mandato dele. E dentre essas 3 prioridades está a rota bioceânica. Para as pessoas entenderem o que significa isso, nós vamos conseguir ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, cortando o Brasil. E essa estrada, esse Temos corte, até imagens. Isso, ele passa por Mato Grosso do Sul. Só que existe entre Porto Murtinho, Brasil, Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, ilha de Carmelo Peralta, no Paraguai, o Rio Paraguai, com uma extensão que todos nós sabemos como que é, uma extensão enorme. E precisa fazer uma ponte que liga as duas cidades 700 metros pelo projeto. Quase, né? 700 metros. Essa ponte foi encaminhada no ano passado e teve aí o trabalho muito intenso do ex-ministro Marum para que a Itaipu Binacional pudesse custear, que é o mais difícil, você arrumar dinheiro nos tempos de hoje. E isso foi colocado no Conselho da Itaipu e aprovado. 75 milhões de dólares estão reservados no caixa para poder executar essa ponte. Essa ponte, ligando Mato Grosso do Sul ao Paraguai, através dessas 2 cidades, Porto Murtinho, Carmelo Peralta, vai fazer com que não haja mais nenhum obstáculo da natureza, como no caso o Rio Paraguai, para poder impedir a chegada até o Pacífico. Então, ela sai do Brasil, vai para o Paraguai, do Paraguai ela vai para a Argentina, na cidade de Salta. Na cidade de Salta ela vai ao Chile, em Antofagasta, o porto de Antofagasta. Isso foi sonhos de muitas pessoas que há 30, 40 anos olharam para o outro lado da rota e viram que era possível. O que impacta diretamente para você que está assistindo? Vai gerar muito mais oportunidade de emprego, de desenvolvimento, de progresso, vai baratear o custo do produto, o produto vai sair daqui mais barato. Se ele sai mais barato, vai ter mais gente interessada em comprar e com isso, com essa compra, vai gerar realmente desenvolvimento e renda. O tempo para chegar lá no continente asiático vai diminuir em até 15 dias de viagem. Mas aí tem o tempo das alfândegas. Bom, hoje a gente tem uma só, já demora um tempo. Agora, passar por 4, e como estão essas negociações para a gente Excelente entender? Pergunta. Como senador da República, eu me inseri no Parlasul. O que quer dizer esse Parlasul? São deputados federais e senadores dos países do Mercosul. Todo mês se reúne. Mês passado foi em Montevidéu. Agora, no dia 12 de agosto, nós vamos se reunir em Assunção, no Paraguai, onde várias autoridades inerentes a essa questão vão estar discutindo. E nós vamos levantar, faz parte da mesa de debates, essa questão alfandegária. Por quê? Não vai ser uma burocracia que vai impedir esse desenvolvimento. Não é só a gente que está atrás disso. O Paraguai, eu tive com o presidente, junto com o governador Reinaldo, na sexta-feira. Eles estão muito entusiasmados, porque você vai atingir uma área praticamente isolada no Paraguai, desabitada, que é o Chaco Paraguai, que é igual ao Pantanal nosso. E que já está sendo asfaltado também. Não, a obra lá do lado paraguaio, porque a hora que a ponte acaba de atravessar o rio, precisa de 6 quilômetros no lado paraguaio para poder atingir a estrada deles lá. Do lado nosso, precisa de 11,9 quilômetros, 12 quilômetros, que já está garantido emenda de bancada federal. Os deputados federais e os senadores da nossa bancada colocaram como prioridade essa emenda de bancada.
O senhor tocou no assunto dos deputados, vamos então para falar de reforma da Previdência. Vamos. No início de agosto deve ser votada em segunda votação aí, o texto deve ser votado, né, em segundo turno, o texto da reforma da Previdência que está tramitando na Câmara. Passou por lá, segue para o Senado. Pergunto para o senhor, pelas conversas que o senhor já tem tido aí com os seus parlamentares, seus amigos parlamentares, qual ou quais pontos, né, podem ser mudados no Senado, ou então qual ou quais pontos aí devem ser mudados? Bom, uma coisa importante que o telespectador saiba e que você que está nesse ambiente político aqui do jornal também tenha consciência. Qualquer mudança no texto feita pelo Senado, obrigatoriamente o projeto volta para a Câmara. E aí só Deus sabe quando que ele sai de lá de novo. Existe uma consciência de todos de que o projeto da reforma da Previdência deve ser esgotado ainda nos primeiros meses do segundo semestre. Ou seja, para tanto, se montou uma comissão no Senado de senadores que vem acompanhando a reforma na Câmara dos Deputados, justamente para dar oportunidade para quem quiser inserir alguma coisa, alguma ideia, algum outro pensamento na reforma, que o faça no ambiente da Câmara dos Deputados, a fim de que nós, lá no Senado, possamos alterar o mínimo possível para que ele possa entrar logo em vigor a partir dos primeiros meses do segundo semestre. Estados e municípios. Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta. Eu entendo que deva entrar. Vamos dizer que você vai fazer uma reforma aqui no seu estúdio e vai deixar de reformar aquela ala de lá. Não vai ficar uma coisa completa. Já que nós estamos pondo a mão na massa para fazer, e isso é importante para o Brasil, vamos inserir os estados e os municípios. Não podemos deixar essa questão tão polêmica que é, em qualquer lugar do mundo, na mão dos prefeitos e dos governadores. Debate em Câmara Municipal, debate em Assembleia Legislativa, onde isso vai parar? E como que vai ser esse retalho todo? Cada estado, cada município vai fazer de um jeito. Não pode, pessoal. Vamos pôr a mão na consciência. Já que tem que fazer, vamos fazer. É isso que o Brasil precisa para crescer, para gerar emprego, para sair desses índices vergonhosos de desemprego que a gente tem? Então vamos fazer a nossa parte. E o senhor acredita que vai passar pelo Senado isso? Vai ser aprovado? O ambiente que você trabalha lá, você sente as pessoas. Não é uma coisa aqui onde você está. Eu sinto uma disposição muito boa dos senadores, até mais pacífica do que na Câmara dos Deputados, da aprovação dessa matéria. Agora, o que passa lá dentro da consciência de cada um, nós vamos saber na hora da votação. Lembrando que as negociações na Câmara, né, são aí com muitos mais parlamentares do que no Senado. São verdade, menos parlamentares. 513 lá, 81 cá. Então seria mais tranquilo para negociar. O Senado é a casa da conciliação. É a casa onde a gente funciona como um moderador, como um conselheiro. Então a gente com certeza vai usar dessa prerrogativa. É a casa do equilíbrio. Não há nenhum estado que tem mais senador que o outro. Todo mundo tem 3. E lá existe uma disposição de conciliação. Tá certo. Tem gente querendo participar dessa nossa conversa do Papo das 6. Fabiano Arruda. Bom dia, senador. Bom dia, Fabiano. A Miriam Celeste manda uma pergunta aqui que tem a ver com a construção da rota bioceânica. Uma dúvida dela, talvez o senhor possa ajudar a esclarecer, que ela está dizendo aqui se a construção da ponte, assinada nesse final de semana, vai aumentar a energia elétrica. Eu acho que ela está se referindo aqui porque tem recurso da Itaipu Binacional, né? Então é uma oportunidade para o senhor esclarecer também. Não tinha pensado que essa dúvida pudesse pairar na cabeça das pessoas. É importante essa participação de vocês. Ô Miriam, obrigado pela audiência. Não há nenhuma ligação da edificação dessa ponte, até custeada que foi pela Itaipu Binacional, de aumento de energia. São outros fatores que nós estamos atentos para a questão do aumento da tarifa da energia, que não esse. Esse recurso está custeado porque a Itaipu Binacional vê um momento de desenvolvimento, de oportunidade de negócio para os 2 países que ela atua, tanto para o lado do Paraguai quanto para o lado do Brasil.
Afora essa questão, falando de oportunidade de negócio, nós temos também, você acabou de falar aí de Tailândia, a oportunidade de outra indústria que não polui, que é a do turismo. Nós vamos conseguir encurtar em milhares de quilômetros e já mapearam rotas turísticas em todo esse trajeto da rota bioceânica para as pessoas poderem utilizar. Saindo de Porto Murtinho, indo até Antofagasta, no Chile, 1.800 quilômetros. De Campo Grande ao Rio de Janeiro, 1.500. Então, muita gente vai aproveitar isso para fazer turismo. Senador, mais uma pergunta aqui. Olha, o Miguel, do bairro Zé Pereira, está dizendo se tem algum projeto de asfalto da BR-419 no Pantanal. Ele estava fazendo essa pergunta em relação à rodovia. Se o senhor puder ajudá-lo. É um assunto pontual, mas se o senhor tiver conhecimento... Não, mas eu não sei de onde que ele tirou isso, porque dentre vai ligar aqui da Uana Rio Verde? Dentre as 3 prioridades que nós elencamos na bancada, uma delas é essa aí, porque vai atingir várias cidades e vai também ajudar no desenvolvimento turístico e da questão do agronegócio de muitas cidades do nosso interior. Então há previsão. Está colocado como prioridade também. Essa BR-419, a Rota Bioceânica, BR-419 e o CISFRON, que é o Programa de Segurança na Fronteira. Será que sai agora do papel? O que aconteceu lá? Nós aprovamos recém. Toda emenda de bancada, ela é imperativa agora. O que quer dizer isso? Tem que pagar, tem que fazer. Então, isso é uma coisa muito positiva que vai acontecer. Mudando de assunto, falando de outra reforma, a reforma tributária, nós estamos acompanhando 3 projetos em gestação em Brasília. Um está sendo analisado pela Câmara, outro pelo Senado e ainda tem um projeto do governo que deve ser apresentado ainda este ano. E entre os projetos existe algo em comum que é, pegar alguns tributos, transformar em apenas um. O que está diferenciando aí são quais tributos que devem ser aproveitados em um só, o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Pergunto para o senhor, então, como unificar 3 pensamentos de projetos? O mérito de ambos são o mesmo. Redução da carga tributária e unificação dos impostos. Como fazer? É igual você fazer um bolo. O bolo é o que unifica todo mundo. Vamos fazer um bolo? Vamos. Você faz de um jeito, eu faço do outro. 2 pessoas lideram esses 2 projetos. O economista Bernard App, na Câmara dos Deputados, junto com o deputado Baleia Rossi, e no Senado da República, um tributarista, ex-deputado federal do Paraná, Luiz Carlos Rauli. Ou seja, são pessoas extremamente conceituadas no ambiente econômico, tirando a questão partidária, que eu tenho a convicção, vão se integrar, vão se unir. E o que é mais importante? Para o empresário que está nos ouvindo, para o microempreendedor, reduzir carga tributária. Ninguém aguenta trabalhar no final do mês, ficar pagando imposto. Passa tranquilo pelo Congresso? Mais fácil que a reforma da Previdência. Senador, chega uma pergunta aqui do Carlos Trapp, de Campo Grande. Ele está falando o seguinte, que ele gostaria de informações sobre a BR-163, né? O senhor liderou debates lá no Senado em relação à BR-163, a questão da duplicação com a concessionária, um imbróglio aí difícil de resolver, né? É verdade. Um abraço ao Carlos Trapp. Dizer a ele que a gente já fez algumas intervenções no Ministério afim, já também fizemos o contato com a empresa que... CCR-MS Vias, que lidera esse consórcio, e estão buscando ajustes para poder retomar os investimentos que estão lentos em alguns lugares parados, para que a realidade que a gente já vivenciou com a duplicação em alguns locais possa ser completa no projeto todo. Tá certo. Papo das 6 desta quarta-feira foi com o senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. Agradeço mais uma vez a presença do senhor e a gente, claro, vai seguir acompanhando as notícias que vêm de Brasília, porque é de interesse de todos aqui de Mato Grosso do Sul também. Ótimo dia para o senhor. Átila, em seu nome, em nome do Fabiano, queria agradecer a oportunidade que vocês têm dado para a gente mostrar o nosso trabalho. Um abraço a toda a produção da TV Morena. Contem sempre com a gente para trazer as novidades, se possível, sempre boas, de Brasília a todo o Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, senador. Obrigado. Obrigado.